Eu sou o jornalista Lucas Silva, e eu fazendo essa série que é Histórias que o Futebol Conta. Está no 16º episódio hoje, né? E hoje é com o Cruzeiro, né? Já fiz com os rivais do Cruzeiro e hoje, né, eu tenho a honra de receber aqui um cruzeirense que entende muito futebol, o Gustavo Reis, que tem uma página, né, no Instagram com quase 200 mil, né, seguidores. E para começar, eu queria que tu se apresentasse, Gustavo, falasse um pouco de ti. Primeiramente, prazer, viu, Lucas? Obrigado aí pelo convite, cara. Igual você falou, né? Esse mundo nosso é uma correria e vai ser um prazer conceder essa entrevista aí. Só um adendo, foi de propósito você escolher o número 16 aí, porque a gente tem história com esse número aqui. Não, cara, pior que eu lancei ontem, eu lancei o 15º episódio com o Bahia, né? E hoje deu a casa 16, né? É um número que eu gosto muito, cara. Eu gosto muito desse número, né? Também tem uma história incrível no Grêmio, né? Que uma referência, né? Mas deu a casa o número 16 aí, né? Valeu pra você ver. Mas, velho, pra mim um prazer falar com você. Porque o 16 aqui, o nosso é o. Tem duas simbologias, né? Que é o 6-1 e o número aí do Lucas Silva, que é o grande ídolo do time. Jogador. Jogou aí no Grêmio também, né? Jogou. E falando já nisso, cara, o Lucas Silva, eu gostava muito dele, né? Gosto muito dele, né? Eu sigo ele nas redes sociais e tudo. E eu fui num jogo ainda quando ele jogava no Grêmio, quando o Grêmio estava na segunda divisão, né? 2022. E eu fui num jogo aqui na Arena entre Grêmio e Ituano. E eu levo o meu filho junto, né? E a gente faz um cartaz para ele, né? E a gente recebe como presente a camisa dele, né? Então, é muito gratificante, né, cara? Eu gosto muito dele. Tá, tu fala da capital mesmo, Belo Horizonte? Falo de Belo Horizonte, mas eu não sou natural daqui. Eu sou de Bocaiúva, que é uma cidade no norte de Minas. Já é mais ali sentido Bahia, próximo a Montes Claros, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. Mas eu moro na capital desde 2009, o fatídico ano ali do vice da Libertadores do Cruzeiro. Eu me mudei para cá exatamente no intervalo do primeiro jogo da final para o segundo. Exatamente ali, naquela semana. Aí foi triste. Mas beleza. Cara, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua paixão, né, com o Cruzeiro, né? O início da tua relação com o Cruzeiro e também com o futebol. Para começar, Lucas, eu não tenho nem... É porque, assim, muitas das vezes as pessoas falam assim, eu virei cruzeirense, né? Passei a torcer para tal time a partir de tal momento ali. Eu não tenho momento, assim, para te falar, cara. Se eu for falar para você, sinceramente, assim, qual que é a sua recordação ali que você é cruzeirense? A minha recordação desde muito novo, muito menino, até antes de gostar de futebol mesmo, de acompanhar, ver, assim, futebol, as pessoas perguntavam, para que time você torce? Aí eu falava, Cruzeiro, torço pro Cruzeiro. Assim, a minha família, por parte de pai, ela é completamente cruzeirense, toda. Não tem, assim, não tem um parente que não seja. Hoje tem os agregados, que é os namorados das primas, marido das primas e tal, que torcem para outros times, mas o pessoal ali né, parentesco ali, grau mais próximo ali, todo mundo cruzeirense. Então, assim, desde muito novo, sempre falei que era cruzeirense, mas eu tenho recordações, assim, cara, que eu comecei a assistir aos jogos, assim, ali por volta de 2005, 2006. Pode não parecer com a da lataria aí, que eu tenho a barba aqui também, mas eu sou de 99. Então, assim, eu comecei ali em 2005, 2006 a acompanhar futebol. Eu tinha um padrasto atleticano na época. Eu lembro até que em 2006 eles estavam subindo da Série B, né? Então, eu vendo na televisão sem saber que aquilo era uma Série B, parecia que eles estavam conquistando um título, né? Mas, assim, sempre fui e tal. E naquele ano ali, de 2006 mais ou menos, eu ganhei um DVD, cara, da minha tia, bem piratão mesmo, que era, na época, era um DVD que ele era produzido pela Globo, pela revista Marca, não sei, era alguma coisa nesse sentido, mas ele era pirata mesmo, que contava toda a trajetória da Tríplice Coroa do Cruzeiro. Então, assim, começava ali o DVD no Campeonato Mineiro, aí ia estendendo ao Campeonato Brasileiro, aí em determinado momento entrava a Copa do Brasil, depois continuava o Brasileiro, e assim, ele era como se fosse, sabe os gols que a gente vê no Globo Esporte? Era como se fosse aquilo, com o cara narrando mesmo, né, os gols, assim, narrando não o gol em si, mas narrando a situação do gol, tipo, fulano tocou para Beltrano que abriu o placar, era aquela coisa. E esse DVD, eu vi ele, assim, milhares de vezes mesmo. Tipo assim, tô fazendo nada, vou assistir aqui o DVD da Tríplice Coroa. E aí tinha momentos que ele contava a Copa do Brasil em cima do Palmeiras,
que aí já é antes disso, né? Bem antes disso. Tem um dado momento ali que conta da Libertadores, que também, né? Bem antes disso, ali em 97. Mas, assim, foi uma lembrança, assim, muito bacana que eu tenho, sabe? Foi ali que começou. Eu lembro que ali, eu não vou lembrar exatamente o ano certinho, mas próximo aquilo ali, se eu não estou enganado, em 2006 mesmo. O Cruzeiro ganhou uma copinha São Paulo, em cima do São Paulo, e eu não sabia que aquilo era uma copinha, só fiquei assim, ó, o Cruzeiro foi campeão. Então, assim, começou ali, sabe? Beleza. Mas tu falou que foi morar em BH em 2009, né? No intervalo da Libertadores, da final da Libertadores. Mas tu se lembra o primeiro jogo que tu vai ao Mineirão? Aliás, o primeiro jogo que tu vai do Cruzeiro, tu se lembra? Lembro. Eu lembro porque é muito recente, cara. Porque, assim, apesar de eu vir morar em BH em 2009, assim, eu não moro com meu pai, né? Meu pai é muito cruzeirense, tudo. Meu pai continua morando no interior. Eu vim com a minha mãe, que é separada do meu pai desde muito, muito novo também, assim, coisa de 2 anos de idade que eu tinha. Então, assim, para eu ir no Mineirão, eu sempre escutei as promessas, né? Tipo, minha mãe falava, eu te levo, vou te levar. Aí, às vezes, o padrasto, vou te levar, vou te levar. Mas, por fim, ninguém nunca levou. Então, eu fui ao Mineirão a primeira vez quando eu tive condições financeiras mesmo falando, de eu mesmo conseguir comprar o meu ingresso. Isso foi quando eu comecei a trabalhar, que foi ali próximo dos meus 18 anos, né? E então, o primeiro jogo que eu fui foi muito recente, se for comparar assim, né? Foi em 2017, na campanha da Copa do Brasil contra o São Paulo, que, se eu não me engano, aquilo era uma quarta fase de Copa do Brasil, que a gente ganha do São Paulo no Morumbi, hoje Morumbis, né? Por 2-0, e traz esse placar para o Mineirão. Então, assim, eu lembro claramente desse jogo, que eu lembro até que, antes mesmo de começar a partida, a torcida do Cruzeiro cantou eliminado para a torcida do São Paulo. Eu fiquei assim, gente do céu, você tá doido, 2-0 é complicado. E eu lembro da sensação de estar no Mineirão a primeira vez, que assim, cara, o estádio de futebol ele é enorme, né? O gramado é enorme, mas eu acho que, pelo menos eu tive essa sensação. A primeira vez que eu vou, a sensação que dá é que qualquer lugar que o cara chutar vai ser gol. Parece que não é tão grande igual como você vê na televisão, né? Então, eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia olhar para o gramado. Eu via muito do jogo pelo telão, principalmente quando o São Paulo atacava. Então, se o São Paulo começava a atacar, eu olhava para o telão, porque eu ficava muito nervoso. Eu ficava tipo assim, putz, se o cara chutar daí vai ser gol. E às vezes, assim, longíssimo. Aí o São Paulo abre o placar cedo, o Cruzeiro chega ao empate ali com o Thiago Neves de falta. E se eu não estou enganado, o São Paulo consegue fazer o segundo gol, mas termina por ali mesmo e o Cruzeiro se classifica. Aí foi um jogo que eu fiquei muito tempo rouco, porque você vai a primeira vez, você extravasa tudo que você sempre sonhou fazer, né? Então, assim, não foi por falta de, não queria, ou que às vezes assim, é torcedor de sofá, não era não, é que única e exclusivamente não tinha como ir, e fui ter essa condição quando comecei a trabalhar, que aí eu pude fazer um sócio torcedor, e aí consegui ir nesse jogo. Mas foi legal demais, experiência única, viu, velho? Primeira vez a gente nunca esquece, né, cara? É marcante, né? Imagina, eu não conheço Minas, mas nem Mineirão, né? Mas pelas fotos eu sei que é muito lindo, né, cara? Imagina, é igual eu entrei a primeira vez na Arena do Grêmio, cara. Não tem, acho que é um filme que tá passando ali, né? Tu tá pisando ali dentro do estádio, mas parece que é um filme, parece que não é real. É um sonho. Talvez né? você tenha tido a mesma sensação que eu, que o Mineirão ele tem como se fosse você vai subir na escadaria assim, então é como se fosse um túnelzinho assim, né? À medida que você vai chegando perto, seria aquela luz, literalmente a luz no fim do túnel. Aí eu brinquei, eu falei assim, eu acho que quando você morre, você tem essa mesma visão, assim, que é a visão do paraíso. Você de repente passa assim, aí vem aquela coisa maravilhosa ali. Esperamos, né? Esperamos. Então, Gustavo, eu queria agora que tu falasse sobre os melhores e piores momentos que tu, como torcedor do Cruzeiro, vivenciou com o time. Eu sei que tem muitos, né, momentos marcantes, bons, mas também tem os ruins, né? Mas eu queria então que tu falasse um pouco dos melhores e piores momentos que tu, como pessoa, viveu, né, com o Cruzeiro. Show. Bom, talvez eu vou começar a falar dos melhores momentos. Para minha geração, né, essa geração aí 99, 2000, por mais que o Cruzeiro ganhou títulos ali por volta de 2000, 2003, eu particularmente não tenho lembrança nenhuma disso, né? Mas eu vivi 2013, né, o ano ali do Campeonato Brasileiro, depois 2014, o bicampeonato brasileiro. Eu acho que os melhores momentos foram esses, 13, 14, disparadamente, assim, porque era o primeiro Campeonato Brasileiro que eu vi o Cruzeiro vencer, né? E assim, cara, eu sempre fui muito envolvido, assim, com o time, sabe? De ver noticiário, ler jornal.
ver tudo que tinha de mídia do clube naquele tempo, eu acompanhava, eu consumia. Então, assim, ganhar o Campeonato Brasileiro em 2013, eu acho que principalmente porque não era uma coisa que se esperava. Hoje eu acho que dá mais na cara quando o time vai ganhar, né? Naquele tempo ali era aquela coisa de o Cruzeiro não era favorito a conquistar, montou um time com ótimas peças, boas peças, que também se moldou no decorrer da temporada, mas aí, de repente, quando você começa ali a bater na liderança, e aí você começa a se distanciar um pouco do vice-líder, aí aquele campeonato vira você acompanhar seu time, secar quem tá perseguindo. Então, assim, eu falo, ganhar o Campeonato Brasileiro é muito gostoso, tipo assim, é porque é um campeonato que você curte o ano inteiro ele, quando seu time tá bem ali, sabe? Você fica o ano inteiro ali, todo jogo é uma final, um jogo ali, de repente, com um time lá da zona de rebaixamento, se torna um espetáculo, assim, porque tudo ganha uma grande proporção. Então, 2013 acho que foi o mais, porque era aquela coisa que não se esperava. E eu até tenho uma história relacionada a isso, que nesse 2013 eu sofri um acidente de carro, ali mais ou menos ali para a reta final do Brasileiro, por volta de outubro ali. E aí eu fiquei 30 dias certinho, assim, internado no hospital, né? Passei por cirurgia e tudo. E aí eu tive alta exatamente no dia que o Cruzeiro foi campeão matematicamente, que foi no jogo contra o Vitória. Antes disso, teve o jogo contra o Grêmio, no Mineirão, teve aquele golaço do Borges lá. Esse jogo, inclusive, eu não consegui assistir, de tanto que eu passei mal, achei, os médicos até acharam que eu tinha tido uma recaída, mas não foi nervosismo do jogo, não, foi mal do acontecido mesmo. E aí eu falava assim, e o Cruzeiro acabou não sendo campeão, porque dependia de outro resultado lá, que acabou não ocorrendo. Aí eu falava, não, mas eu vou ser campeão só em casa e tal. E aí, assim, é uma história que eu acho legal de falar, porque aconteceu assim, eu cheguei em casa no intervalo do primeiro tempo e foi no momento que confirmou o título, porque o jogo do Atlético Paranaense lá acabou antes do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro foi campeão no intervalo. E aí entra pro segundo tempo campeão já, e eu já tava tipo, no sofá de casa, assim, com essa alta. Então 2013 acho que foi o momento mais feliz. 2014 foi muito feliz também, mas era um ano que aí eu já esperava ganhar o Brasileiro de novo, porque o Cruzeiro se reforçou, os outros times não mudou tanto assim, e aí, né, você pensa, você dá a lógica, e aí realmente deu a lógica, então foi um momento muito feliz. 17 e 18, as conquistas da Copa do Brasil também foram picos de alegria muito alto, porque aí era o primeiro mata-mata que eu vi o Cruzeiro vencer, né, Copa do Brasil, que o Cruzeiro e Grêmio gosta tanto aí, e o Grêmio tinha até passado, né, a 70 antes do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro acaba conseguindo o Penta, depois o Hexa, então foi um momento muito, muito assim, de muita alegria, né, se você, assim, você passou por isso também, do time ser o maior campeão daquela competição. Então, assim, é muito legal. Aí teve festa na Praça 7, que é uma avenida muito famosa aqui em Belo Horizonte, com jogadores no Corpo de Bombeiros e tal. E aí é justamente esse momento que entra na pior fase do Cruzeiro, né, cara? Que ali foi 2018, aquela altura. E aí em 2019, a gente já com a gestão, desde 2018, né, a gestão foi responsável por quase que fechar as portas do Cruzeiro. Que assim, se for para falar para você qual que é a ótica do torcedor, era assim, a gente via as coisas acontecendo e desconfiava, tipo assim, porque, cara, aqui em Minas Gerais, hoje com a SAF nem tanto, mas antes da SAF, Cruzeiro e Atlético Mineiro, você vê que é uma coisa assim muito próxima em termos de arrecadação financeira e tudo tal. E aí o Atlético segurando a barra, né, também sempre foi um time endividado, e o Cruzeiro torrando dinheiro. E aí começou a vir notificação de time que não tinha pago, notificação de FIFA, etc. Mas, assim, só notificações até então, né? Que o Cruzeiro foi tomar transfer ban só ali acho que se eu não estou enganado, no fim e no meio de 2019, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que aquele foi o pior momento que o Cruzeirense viveu, né? O rebaixamento, que era uma coisa inédita na história do clube, da forma que foi, né? Que caiu com um time estrelado pra caramba, com vários jogadores ali que eu acho que se não fosse esse ano seriam ídolos do clube. E aí, cara, você pensa que o pior momento é o 2019, a queda. Só que o Cruzeiro, ele cai e perde 6 pontos por uma punição na FIFA. Começa a Série B com -6 e pandemia, né? Teve a pandemia ainda por cima. Então a gente começa a Série B com -6 pontos, ganha 3 jogos seguidos. Aí vê até aquela brincadeira lá, o pessoal falando, fala com a FIFA para tirar mais pontos aí, que vai subir tranquilo e tal, não sei o quê. E aí, cara, ali vai ladeira abaixo, porque o Cruzeiro, bom, com a pandemia e todos os problemas, né, que teve em relação a dívidas, transfer ban, o Cruzeiro, às vezes, ele pagava um transfer ban, fazia um pacotão de reforços para colocar no bid antes da FIFA dar outro transfer ban,
que aí o time passava o ano mesmo sem se inscrever ninguém e com o transfer ban lá até quando conseguir pagar. Então, assim, aí passa 2020, ele vai ladeira abaixo, o Cruzeiro até flerta com Série C, e não consegue subir. E, assim, isso eu tô falando só esportivamente, mas fora das 4 linhas, o Cruzeiro ele não tinha coisas básicas na Toca da Raposa, sabe? Igual, por exemplo, o Cruzeiro não tinha, por exemplo, uma alimentação adequada para jogador, não tinha um gramado adequado para treino. Você vê as fotos da época, não sei se ainda hoje tem nas redes sociais do clube, mas se você vê fotos da época, você vê o gramado da Toca da Raposa, era aquela coisa assim, sei lá, tem meses que não dão nenhuma manutenção nesse gramado. Era coisa de, mesmo quando você vê um gramadinho de calçada em rua de interior mesmo, sabe? Então, assim, o Cruzeiro não tinha um gramado para poder treinar, o Cruzeiro não tinha alimentação adequada para os atletas, nem do profissional, nem da base e nem do feminino, que na época já tinha, né? A gente fala muito aí da situação do time masculino, né? Do profissional. Mas, por exemplo, o time feminino que tinha acabado de ser fundado, né? Se você vê a situação, cara, tipo assim, coisas que atletas tiveram que se submeter para jogar pelo Cruzeiro, sabe? Por isso que hoje, até nas minhas redes sociais, eu prego muito aí de apoiar o futebol feminino, porque naquela época ali, cara, eu acho que nenhum jogador da modalidade masculina faria o que as meninas fizeram, sabe? Era coisa de fazer outras funções que não é função de atleta. Você vê o nível que era a parada no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro chegou nesse ponto. Aí vem, e assim, continuando gastando ainda, né, sem ter a condição, mas como o Cruzeiro é um time grande e a torcida cobra muito, se espera muito, fica aquela coisa de não tenho condição, mas eu tenho que dar alguma resposta. Então, continuavam gastando, a torneira não foi fechada, assim, com outras palavras. Aí vem 2021, o Cruzeiro traz um destaque e outro aí de jogadores da Série B, e aí começa aquela expectativa, né? Não, dessa vez acho que dá para subir e tal. E de novo, cara, o Cruzeiro não sobe. Tem, se eu não me engano, tem 4 ou 5 treinadores no ano. Em 2021 termina com o Luxemburgo. Em 2020 foi com o Filipão. Mas assim, não sobe mais uma vez. E aí, no fim do ano, vem a lei da SAF, né? No fim do ano ali para 22. Que aí o Ronaldo vem numa surpresa, assim, para todo mundo, compra o clube. E aí o Ronaldo fecha a torneira, cara. Tipo assim, pô, não dá para pagar isso aqui não, velho. A folha salarial vai ser isso. Ele corta o cordão umbilical dos conselheiros do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje ele é completamente rompido com a associação. No sentido de, pitaco aqui, vamos mandar aqui, sugestão aqui, completamente rompido. Hoje tem até uma aproximação um pouco maior se você comparar com a era do Ronaldo. Porque o Pedrinho é um cara que ele se dispõe com todo mundo, né? Mas aí o Ronaldo vem, fecha a torneira de vez, começa um trabalho profissional no Cruzeiro, que hoje você vê reflexos até hoje, né? E aí sim o Cruzeiro consegue subir. Passa 23 ali aos trancos e barrancos, não cai para a Série B, se mantém na Série A, classifica para a Sul-Americana, chega numa final em 2024, infelizmente não conquista, né? Mas assim, é degraus, né? Mas se for para falar, o pior momento do Cruzeiro, cara, é 19, acho que dá para colocar 19 a 21, mas 22 foi um ano tranquilo, mas ainda de Série B. Mas 23, você tá na Série A, mas não foi nada tranquilo. Não dá para falar assim, nossa, que ano feliz. Não foi. Terminou bem. E aí, em 2024, o Ronaldo vende, né, pro Pedrinho BH. E aí, acho que agora os cruzeirenses estão vivendo um momento mais próximo do que sempre foi acostumado a viver, né? Nesse sentido, assim, de organização. Um time que arca com as suas responsabilidades, que assim, tudo em dia, tudo bonitinho, tudo estruturado. O Cruzeiro, historicamente, ele sempre foi um time, assim, que não tinha uma dívida grande, né? Ele nunca esteve ali no top 10 maiores endividados. Então, acho que agora é esse momento. Agora, se você me perguntar qual que foi o meu dia mais triste com o Cruzeiro, cara, aí não foi rebaixamento, não foi 2020, não foi 2021, foi a perca do título da Libertadores em 2009. Esse, assim, é a minha maior tristeza com o futebol, disparado. É um jogo que eu não consigo nem ver melhores momentos, cara. Desde o acontecido, eu nunca sentei na frente de um computador, de uma televisão, de um celular e assisti os melhores momentos daquele jogo ali, sabe? Sempre que eu vejo, eu passo. Ali é a minha maior tristeza. Então, você fala como pior momento o rebaixamento, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, qualquer torcedor, né, em sã consciência, vai falar que o rebaixamento de qualquer clube é o pior momento, né? Eu passei por isso também recentemente. E Grêmio e Cruzeiro, apesar de não ser tão amigáveis, né, como dizem, como a gente se vê aí, né, o Atlético Mineiro tem uma aproximação maior com o Grêmio do que o Cruzeiro, né, mas o Grêmio e Cruzeiro é muito parecido, né, os reis de Copa, né, claro que o rei de Copa é o Cruzeiro com 6 campeonatos e o Grêmio vem atrás com 5, né,
Mas em 2022 os dois estavam na Série B, né? Então foi muito parecido, foi um ano muito, né, ali idêntico, né? O Cruzeiro é campeão eu acho que foi com 10, 12 pontos na frente do Grêmio, se eu não me engano, se não falhar a memória, que foi o Cruzeiro faz um excelente campeonato ali, né? E arranca pontos na frente do Grêmio. E acho que os dois jogos contra o Cruzeiro foi 2 empates, né? Eu acho que nenhum venceu, né? Se eu não me engano. O Cruzeiro ele ganhou no primeiro turno e o segundo foi empate. Foi empate. Agora não tô enganado. Eu não consigo lembrar agora, porque teve o Vasco também na Série B aquele ano, teve o Sport e teve o Bahia, né? Então foi uma Série B bem complicada, né, para nós gigantes aí, né? E o Grêmio consegue subir junto com o Cruzeiro, né? E 2023, apesar do Cruzeiro, né, não ter feito um ano bom, né? O Grêmio, ao contrário, faz um ano bom e é vice-campeão brasileiro, né? Com Soares e tudo ali, né? Acho que faltou 2 pontos para o Grêmio ser campeão. Cara, tu falou de Ronaldo, né? Agora a gente vai falar de ídolos, né? Em off, a gente falou sobre o Lucas Silva também, que é um ídolo aí para vocês, que eu tenho uma consideração enorme por ele, né? E eu queria agora perguntar para ti, né? Quais são os teus ídolos? Os ídolos de Gustavo Reis e também os ídolos do Cruzeiro. Então, cara, do Gustavo, eu acho que assim, eu começo com o Fábio, que é um goleiro assim histórico. O Fábio é um cara que ele sempre me surpreendeu enquanto assistia os jogos, sabe? Sabe aquele momento assim que você fala, não, gol, e o Fábio faz um milagre. Aí ia para os pênaltis, você tinha plena confiança no cara. Sem contar que é um cara que fez quase 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro, né? Um jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. E foi o cara que eu mais vi em campo pelo Cruzeiro, né? Tipo assim, quando eu comecei a gostar de futebol, o Fábio era goleiro do Cruzeiro. Então, assim, eu coloco o Fábio. E aí tem a minha geração, que assim, eu acho que essa questão de ídolo é uma coisa muito particular, né? Às vezes o cara é ídolo para você e para outros torcedores não vai ser. Mas assim, para mim, o Montijo, ele teve uma passagem muito marcante aqui no Cruzeiro, que também não foi um momento de vacas magras do Cruzeiro, foi um momento de Cruzeiro sem Mineirão, que estava em reforma para a Copa do Mundo, né? Então o Montijo passou pelo Cruzeiro e nunca jogou pelo Cruzeiro dentro do Mineirão. Mas era um cara assim que carregou o Cruzeiro nas costas por muito tempo. A gente chegou a bater vice-campeão brasileiro com ele. Então, assim, é um cara que eu acho que tem prateleiras de ídolo. Ele não tá na mesma que o Fábio, mas é um cara que foi super marcante para mim, sabe? Tem o Marcelo Moreno, inclusive jogou no Grêmio também. Exato. Como um jogador, assim, muito querido. Até por tudo, né, cara, que ele fez dentro de campo e fora de campo também. Nesse momento do Cruzeiro aí, o cara emprestou dinheiro do bolso dele. Quase 30 milhões de reais para poder... Não, se não me engano, foi mais de 30 milhões de reais para ajudar o Cruzeiro nessa fase. Então, acho que dificilmente você vai ver um atleta fazer isso, né? Então, até por isso, tenho muita consideração pelo Marcelo Moreno. O Alex, que eu não vi jogar, mas eu acho que assim, acho que ninguém monta um campinho do Cruzeiro sem colocar o Alex ali, velho. O Alex assim, sem base. Não vi jogar, mas eu vi aquele DVD lá milhares de vezes e o Alex sempre em destaque ali. Deixa eu ver, quem mais? Acho que é isso, né? O time de 13, 14 tem muito, muito carinho por alguns jogadores. Mas aí, assim, não sei se dá para falar que é ídolo, né? Mas muito carinho por Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, os caras que participaram da campanha, né? Tenho muita consideração pelo... agora fugiu. O Borges, Dagoberto. São caras que jogou no Grêmio, né? Sim, são caras que, assim, sempre respeitaram a camisa do Cruzeiro. Sempre fizeram jus, né, aos nomes deles e até a camisa que eles representavam. Como eu falei, acho que o ídolo máximo seria o Fábio, mas tem muito carinho por esses caras. O Lucas Silva, né, igual a gente falou em off aqui, por tudo, cara. O Lucas é um cara que já passou por muita coisa no Cruzeiro, muitos momentos, assim, ele esteve no Cruzeiro, e nunca foi um cara de dar problema, nem nada, sabe? Nunca, por exemplo, quis dar carteirada com o nome dele ali, frente a elenco nenhum que ele esteve no Cruzeiro. O Lucas Romero, também, hoje, atualmente lá, é um cara também super identificado. Hoje, se for falar, assim, do elenco atual, tem um cara que, assim, lógico, falta aquela conquista, né, para poder coroar, mas o Lucas Vidalba, cara, eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele, assim, sabe? É um cara que tem absolutamente tudo para ser ídolo do Cruzeiro, porque, além de estar jogando muito, é um cara, assim, como pessoa, assim, espetacular. Uma pessoa, assim, super educada, super humilde mesmo, não fica naquele pedestal de jogador de futebol, sabe? Te trata assim, ó, um cara assim muito bacana, que para mim, cara, saindo
sei lá, se chega no momento de encerrar ciclo, mesmo que não tenha conquista, se encerra o ciclo ali pela porta da frente, para mim vira ídolo já, porque é um cara assim, fora do comum nesse sentido, sabe? Agora, os ídolos acho que do Cruzeirense em geral, né? Aí a gente tem o Nonato, que um dos grandes laterais, se eu não me engano, ele jogava na lateral direita, né? Mas era esquerda, mas era canhoto, ele jogava na lateral invertida. Mas o Nonato, o Tostão, Dirceu Lopes, eu acho que, para a grande maioria do torcedor, é o maior ídolo de toda a história do Cruzeiro, o Príncipe, né? Tem Nelinho, Piazza, Perfumo. Antes, até pouco tempo atrás, o Raul, goleiro também, mas ele andou falando umas besteiras aí, eu acho que o torcedor ficou meio bravo com ele, então não se deve tanto não. Mas o grande Marcelo Ramos, então assim, eu acho que esses são unânimes. Acho que todo torcedor, se perguntar, vai falar, não, isso é ídolo mesmo, não tem o que falar. Eu queria perguntar, você falou do Fábio, era uma das perguntas que eu ia fazer, se Fábio era ou não ídolo, né? Mas tu considera um ídolo. E agora eu quero perguntar sobre o Arrascaeta. Ele é ou não é um ídolo? O Arrasca? Falar para você, o Arrascaeta, ele tem assim, eu tenho um grande carinho por ele, mas eu tenho um pouco de dificuldade de colocar na prateleira de ídolo pela forma como ele saiu, sabe? Ele foi um cara que forçou a saída, assim. Eu acho que hoje eu tenho, até para te dar essa resposta, assim, ó, tenho mais carinho por ele, porque depois de que ele saiu e você vê tudo que aconteceu no Cruzeiro, fica aquela pulga atrás da orelha, assim, tipo assim, será que ele já não estava vendo que o negócio ia estourar ali e tal, e preferiu sair? Ele até já deu entrevista depois disso, falando que um dos motivos que fez com que ele quisesse sair do Cruzeiro naquela altura era, primeiro, a possibilidade do Flamengo de disputar todos os títulos, porque o Cruzeiro, naquela altura ali, ele escolhia um objetivo na temporada. Então, assim, nosso foco vai ser Copa do Brasil. E aí, o Campeonato Brasileiro ficava para o segundo plano. Nosso foco vai ser Libertadores. Os outros campeonatos ficavam em segundo plano. E o Flamengo não, cara. O Flamengo era assim, naquela altura, né? 2019, a gente vai disputar tudo. E de fato, né? Os caras ganharam. No primeiro ano ele ganhou o Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Então, assim, dá para entender o cara nesse sentido, sabe? Só que a forma como ele saiu, né? De faltar treino, de viajar para o Uruguai, mesmo quando ele devia estar apresentado ali na Toca da Raposa, acho que poderia ter sido conduzido de outra forma, sabe? Mas não, ele meio que fugiu mesmo, assim. Então, assim, não achei legal, porque, como torcedor, a gente sempre vai defender o escudo, né, acima de tudo. Então, não achei legal por essa parte, mas eu entendo o torcedor que fala assim, ele é ídolo, porque, pô, ele foi um cara super decisivo no Cruzeiro, decidia clássicos, decidia campeonatos estaduais, decidiu Copa do Brasil, o Cruzeiro. Então, assim, não tem como não falar que o Arrascaeta não foi marcante, mas eu acho que o auge ele atingiu no Flamengo, sabe? Porque no Cruzeiro, ele foi um cara muito vagalume também, sabe? Tinha momentos que ele não era nem titular absoluto. Ele foi um cara muito de altos e baixos no Cruzeiro. Mas acho que o momento que ele saiu do Cruzeiro era o momento que a curva dele estava bem assim, para cima, e ele pegou seu auge ali completamente no Flamengo. Agora, você fala assim, você aceitaria de volta? Com certeza. O cara voa lá, né, no Flamengo, né? Não tem. E ele é campeão, né, com o Cruzeiro, né, cara? Então. Eu dei uma sabonetada, mas é porque é um sentimento puro, assim, cara. Não, sim. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Perguntar sobre esse cara. Tu falou sobre o Fábio, né? Mas já tinha respondido. Então ficou. A minha dúvida era a questão do Arrascaeta, né? Que saiu também na meia turbulência, né? Mas tudo bem. Cara, vamos falar de rivalidade, né? Como eu sempre prezo aqui, falo que a rivalidade em Minas Gerais entre Cruzeiro e Atlético é gigantesca, né? Considero uma das maiores rivalidades do Brasil, né? Acho que entre segundo e terceiro lugar aí, claro que eu vou sempre defender o meu lado aqui, que o Grenal é o maior do Brasil, eu acho que não, né, não tem dúvidas, e um dos maiores do mundo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa rivalidade aí com o Atlético Mineiro, né? E claro que também tem o América Mineiro, como é o Juventude hoje aqui, né? O América Mineiro, mesmo estando numa Série B, né? É um adversário também, um rival de vocês, né? Mas eu queria que tu falasse sobre essa rivalidade e também um clássico que te marcou. Então, cara, primeiro eu vou falar do América, que assim, eu acho que o América não tá no patamar que o Juventude tá aí pro Grêmio e pro Inter, sabe? Porque o América, eu não sei o que acontece, cara, ele é um time que tem estrutura, ele tem tudo para deslanchar,
mas é um time que não consegue, assim, o América não consegue colocar 3 mil pessoas no estádio dele, sabe? E o Juventude, pelo contrário, né, cara? O Juventude, ele lota ali o seu estádio, se vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Inter, estádio lotado, ambiente hostil e tudo, e o América, cara, pode ser uma final de campeonato aí contra o Cruzeiro, que eles não lotam nem a metade do estádio deles. Então, o América, assim, eu não sei como é pro atleticano, cara, porque os dois são mais velhos que o Cruzeiro, então, primeiro, a rivalidade foi Atlético e América Mineiro. O Cruzeiro que chegou atropelando, assim, e tomou esse lugar. Mas não sei como é para o atleticano, mas para o cruzeirense, a gente meio que não liga para o América, sabe? Ultimamente, no campeonato estadual, o América ele deu dor de cabeça para o Cruzeiro. Mas muito em função também da fase que o Cruzeiro passou, né, cara? O Cruzeiro, como eu te falei aí, foi uma desorganização aí por muito tempo. E assim, quando você chega nesse momento fragilizado, e você tem uma camisa tão mais pesada, quando você encontra, por exemplo, o América Mineiro da vida, a pressão tá toda do seu lado. E então o América ele deu esse trabalho, ele está dando esse trabalho até, vamos ver o próximo estadual aí, pro Cruzeiro, mas não tem não tem o mesmo gosto que aqui a mídia trata como um clássico mineiro também, mas muito longe de ser um Cruzeiro Atlético para o torcedor, sabe? Agora, o Atlético, cara, não sei se você já teve a oportunidade de ver o Rafael Sobis, que aí é ídolo do lado de lá, né, do Inter, mas ele falou que ele falou da rivalidade do Grenal, mas falou que Cruzeiro Atlético escala para ser alguma coisa assim. E realmente, cara, eu percebo que cada ano que passa é uma coisa muito mais direta, assim, muito mais pessoal, tá saindo do campo das 4 linhas já, sabe? Aqui a rivalidade Cruzeiro Atlético é uma coisa assim que divide a cidade mesmo. Igual, por exemplo, a gente teve agora recentemente, né, as quartas de finais da Copa do Brasil. A semana dos 2 jogos, aí você deve entender muito bem isso, mas se o jogo é quarta-feira, cara, terça-feira, 11 horas da noite, tem foguete estourando já, e aí a quarta amanhece com foguete. Então, assim, é um negócio pesado aqui. Agora, se eu falar para você o clássico marcante para mim, eu vou falar 2. Um é o 6-1, não tem como não ser, né? Um jogo que o Cruzeiro poderia ter caído para a segunda divisão, e ao invés disso aplicou uma goleada histórica no Atlético. E o outro para mim foi uma quarta de final também de Copa do Brasil. Não sei, acho que foi quartas mesmo. Não, foi quartas mesmo. Em 2019, aí esse eu tava no estádio, cara. Foi 3-0 pro Cruzeiro. Então foi um clima assim, foi inesquecível, sabe? Do início ao fim, um clima muito de guerra mesmo, de a torcida, você vê o comportamento da torcida muito diferente, até mesmo antes de entrar no estádio, né? E aí, com o jogo rolando, você faz um gol logo no início, um golaço do Pedro Rocha. Um golaço do Pedro Rocha, depois o segundo gol, onde ele arranca ali no meio de campo, dribla o goleiro do Atlético e só serve o Thiago Neves com o gol aberto, e depois no terceiro gol do Robinho. Então, assim, foi um 3-0 assim, muito humilhante pro Atlético, assim, dentro de campo. Eu acho que outra situação humilhante como essa foi esse jogo agora da volta, que a torcida, ela se comporta de uma maneira que é para humilhar o adversário mesmo, sabe? E aí os jogadores entendem o que está acontecendo na atmosfera do estádio e começam a se comportar da mesma forma durante o jogo. Então foi um clássico muito marcante para mim. Eu acho que até hoje é o meu melhor dia de Mineirão, porque foi um negócio muito diferente, cara. Para nós se encaminhar para a nossa reta final de entrevista, é a parte da pergunta surpresa, né? É uma parte que eu coloquei, né, nessa minha entrevista, da minha série. Eu tenho 10 perguntas aqui dentro, eu vou sortear uma. São perguntas sobre futebol, né? Sobre a tua vivência com o clube, com o futebol, né? Uhum. Não é escalação lá de 1970, né? Perfeito. Essa pergunta é a primeira vez que sai, viu? É interessante ela. Gustavo, se tu pudesse voltar no tempo e mudar um resultado, qual seria? Nossa, essa aí é muito fácil de responder, cara. Vem 2 na minha cabeça, mas um eu acho que um pode culminar em coisas diferentes. Eu posso falar 2? Pode. Pra você entender? Pode. Cara, primeiramente, o resultado que eu mudaria seria a final da Libertadores. De 2009. Para mim, o Cruzeiro não perderia aquele jogo de jeito nenhum. Então, eu mudaria aquele resultado. Aí, assim, por N fatores, né? Você já imagina, ganhar o tri campeonato da Libertadores, enfim. Mas o primeiro resultado que eu pensei, cara, foi Cruzeiro e CSA em 2019, aquele que o Thiago Neves perde o pênalti. Não sei se você vai se recordar. O primeiro que eu pensei. Só que eu penso assim também, cara, às vezes, há males que vem para o bem.
Porque, assim, sabe aquela coisa de, você muda uma coisa no passado e muda todo o futuro? Porque, pô, o Cruzeiro perde para o CSA e ali eu acho que o Cruzeiro cai naquele jogo. Não matematicamente, mas acho que psicologicamente, tudo, enfim, ele cai naquele jogo. Se eu mudo esse resultado, aí talvez o Cruzeiro não cai, aí tudo é acobertado, os caras continuam ali fazendo coisas erradas à frente do Cruzeiro, aquilo vai empurrando com a barriga, e eu não sei se a gente estava aqui hoje falando do Cruzeiro e eu aqui tranquilão, de boa com a fase do time. Então, assim, o Cruzeiro caiu, passou Série B, passou 3 anos na Série B, mas, assim, isso combinou no rompimento dos principais responsáveis pela fase do Cruzeiro, e eu coloco como todo, cara, coloco o conselho, coloco quem estava à frente da diretoria mesmo, porque o conselho ele foi conivente, né? Ele poderia ter barrado tudo que aconteceu, mas não barrou. Ele era, inclusive, até comprado na época. Então, assim, se não acontece isso, talvez o Cruzeiro ainda estivesse nas mãos dessas pessoas. Com isso, cara, o Cruzeiro hoje ele é um time completamente, não vou falar completamente porque ele está numa RJ, né, numa recuperação judicial, mas ele é quase que um clube sanado, ou pelo menos ele caminha a passos largos para ser um clube completamente resolvido. Então, assim, se de repente aquele pênalti do Thiago Neves entra e o Cruzeiro vence aquele CSA ali, né, talvez nada disso teria acontecido. Então, para mim é um mal que veio para o bem. Então, não mudaria esse jogo. Eu mudaria o jogo contra os Estudiantes ali em 2009. Perfeito. Cara, a minha série, né, ela se chama Histórias que o Futebol Conta. Né, está no 16º episódio, né, por uma coincidência até bacana, né, com o Cruzeiro aí, né, pela questão do ídolo Lucas Silva de vocês e a rivalidade com o Atlético Mineiro, né, e são histórias, né, de torcedores, né, eu até semana passada eu gravei com um jogador, a primeira entrevista com um jogador, um ex-jogador do Grêmio, né, mas aquela parte, aquele momento, né, que eu deixo para o final, que o torcedor conta uma história, né, vivida no estádio, vivida com a camisa do clube. Então, eu sei que nós, né, como torcedores, tu aí, né, como cruzeirense, tem inúmeras histórias que te marcaram, né? Tu falou uma lá no começo, né, sobre aquele acidente teu, né, que tu ficou 30 dias no hospital. Mas eu queria que tu me dividisse aqui comigo na entrevista, né, uma história tua com o Cruzeiro, com o futebol. Eu vou falar ainda, de novo, da Libertadores de 2009, que foi a primeira Libertadores, assim, que... Não foi a primeira, mas foi uma Libertadores que eu acompanhei, assim, muito, muito ciente do que eu estava vendo, sabe? E ali eu morava no interior de Minas, nem todos os jogos eram televisionados, principalmente jogo de fase de grupo, né? A Globo Minas não transmitia todos. Então, os que não eram televisionados, eu estava no radinho da minha avó lá, um radinho bem, bem velhinho mesmo, então eu escutava os jogos ali, e à medida que o Cruzeiro foi passando, aí eu comecei a assistir na televisãozinha, que era isso aqui mesmo, cara, uma televisãozinha assim, que quase não tinha cor também, e eu mal conseguia diferenciar que time que era, porque realmente não tinha cor direito a televisão dela. E aí, a minha história é a seguinte, naquela altura, como eu era muito novo, eu tinha muito medo, velho, de ficar acordado sozinho na sala, assim, de casa. Só que para ver os jogos do Cruzeiro, eu ficava, velho, tipo assim, eu ficava morrendo de medo mesmo. Tipo assim, eu ficava assistindo a televisão assim, olhando pro lado e tal, ficava de jeito no dia dos jogos. Então, assim, eu acompanhei essa Libertadores toda, a gente passou, eu lembro que a gente jogou com São Paulo, no mata-mata, e o Cruzeiro, ele tem uma coisa com São Paulo, né, cara? O Cruzeiro é muito freguês de São Paulo. Assim, ele no Brasileirão de pontos corridos. No mata-mata, não. Mas eu, como uma criança, não sabia que no mata-mata não era freguês. Então, quando o Cruzeiro pega o São Paulo, eu já fiquei assim, nossa, velho, pegou o São Paulo e tal, meio já chateado. Aí o Cruzeiro consegue passar de São Paulo, ganha de 2-1 aqui no Mineirão. Eu vi o jogo, depois a volta, 2-0 lá no Morumbi, também vi o jogo. Então, assim, eu fiquei assim, sabe quando você fica maravilhado? Tipo, eu como torcedor, né, novo ali, fiquei muito, muito feliz, assim, velho, do Cruzeiro passar São Paulo. Depois, se eu não me engano, a gente passa do Grêmio nessa Libertadores. E aí chega na final, cara. E assim, primeiro jogo eu assisti lá na televisãozinha da minha avó, Galvão Bueno narrando. Primeira vez que eu escutava assim, o Galvão narrar um jogo do Cruzeiro. Pelo menos que eu tenho lembrança foi esse jogo. Tanto é que por muitos anos eu fiquei achando que o Cruzeiro perdeu a Libertadores por causa do Galvão, que ele deu razão. Por muitos anos. Eu falava assim, velho, o cara nunca narrou um jogo do Cruzeiro, aí na final ele quer narrar. Que folgado. Ficava de jeito, sabe? Tirou o lugar dos outros, que estavam narrando as outras fases. Fiquei bolado com ele, assim. E aí, no intervalo, a gente se muda para Belo Horizonte, né? Desse primeiro jogo aí.
Aí, por que eu tô contando essa história? Porque aí, quando eu mudo para Belo Horizonte, para mim foi tipo uma mágica, assim, velho. Porque eu vim para uma cidade grande, né? Uma capital, incomparável com a cidade que eu nasci. Ao mesmo tempo, eu ficava pensando assim, pô, velho, eu tô na cidade do meu time. Tipo assim, o Cruzeiro ele é daqui, entendeu? Eu ficava pensando assim, sabe? O Mineirão, ele tá aqui nessa cidade. Aí, a primeira vez que eu saí na rua, em Belo Horizonte, foi para ir na padaria para comprar um jornal, que aqui em BH chama Jornal Super, que eu queria ler sobre a final da Libertadores. E aí eu fui comprei esse jornal e tal. Então, assim, para mim foi tudo muito mágico, assim, sabe? Infelizmente, combinou no vice, mas é uma parada que eu acho que minha vida inteira eu vou lembrar desse momento, sabe? De acompanhar essa Libertadores e tal, depois mudar para cá, ter essa coisa, assim, de querer ver as coisas do Cruzeiro, assim, no jornal. E foi, por muito tempo, foi sempre um costume meu de comprar o jornalzinho Super, era 25 centavos na época, para poder ler notícia do Cruzeiro. Hoje em dia tá tudo fácil, né? Você entra no YouTube aí, já tem 1.001 canais. Mas acho que a história é essa, velho. Aí, essa história para mim, ela ainda não terminou, entendeu? O dia que o Cruzeiro ganhar uma Libertadores, aí é o ponto final dessa história aí. Perfeito, bacana. Excelente história, cara. Eu gosto de escutar isso do torcedor, sabe? É muito bacana. Cara, eu queria, antes de dar a palavra para ti, para as considerações finais tuas, eu queria te agradecer aqui, né, imensamente, novamente, né, por ter participado, ter dado desse tempo teu aí, né, para a entrevista. Muito obrigado mesmo pela participação, né? Já era para ter realizado esse episódio contigo aí, mas deu tudo certo, a gente está finalizando aí. Muito obrigado e as palavras finais são suas. Ô, Lucas, primeiro, eu que agradeço aí, velho, pelo convite. Foi um prazer, eu gosto pra caramba de falar do Cruzeiro, assim, porque Cruzeiro pra mim é muita coisa, assim, sabe? Como eu falei aí, eu vim do interior, no interior a gente não tem tanta. Hoje mudou muito, mas naquela época a gente não tinha tanta, assim, diversão e lazer para fazer. Então, a grande diversão, por exemplo, no meu caso, era ver o Cruzeiro jogar, né? Então, para mim sempre um prazer falar do Cruzeiro. Te agradeço aí pelo convite. Para mim foi uma honra aí, vai saber que de todas essas histórias aí, uma delas é a minha. Mais legal ainda essa coincidência aí do número 16. Mas foi um prazer, velho. Obrigado mesmo aí pelo convite. Gustavo, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe sempre, cara. E um ótimo trabalho na tua página ali, que eu sei que vai crescer cada vez mais, cara. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, velho. Deus abençoe você também. E sucesso.